Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos estudos, conhecendo a filosofia espírita com o Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, no capítulo 1, onde tratamos dos espíritos, nós estamos falando do tema do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, falando da progressão dos espíritos. Hoje, na questão número 122, que Kardec pergunta aos espíritos, vamos ver como foi. Então ele faz a seguinte pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Olha que pergunta, A resposta desta pergunta, O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Fazendo aqui uma comparação. E Kardec ainda faz uma pergunta, A letra A, ele faz assim: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Vem a resposta, Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Uma outra pergunta Kardec faz: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. E aqui finaliza a resposta à pergunta de Kardec. Podemos perceber aqui que realmente, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo mais autonomia e vai fazendo escolhas mais acertadas. E esta autonomia que passa pelo livre-arbítrio, isso vem com o tempo, de acordo com a maturidade, com as vivências, com a experiência. Dentro dessa ótica, existe também um comentário feito pelo espírito Miramês. Vamos ver como Miramês tratou essa questão aqui, feita por Kardec aos espíritos. O comentário diz assim: a livre vontade, já se referindo aqui ao próprio livre-arbítrio que cada um de nós temos. A pergunta 122, feita por Kardec, foi muito profunda. Estribamo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. A escolha do espírito certamente não foi determinada só por Deus, sendo onisciente, já sabia o que os espíritos haveriam de escolher, se referindo aqui que Deus, por ser um ser supremo e absoluto, ele sabe muito bem da capacidade que cada um de nós temos e o momento que temos, Então ele sabe muito bem das escolhas que fazemos. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Obviamente que no início, quando o espírito ainda é muito primitivo, as escolhas são mais simples e ele ainda está naquela fase onde a ignorância prevalece. Então, obviamente, algumas escolhas, ele não pode ser corresponsável porque ele está no processo de amadurecimento. Então, na medida que ele vai despertando, aí sim, ele já não cai mais nas armadilhas e o espírito consegue buscar maior assertividade em suas escolhas. Mas, continuando aqui, os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo, passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta, pelos caminhos da meditação e da prece. Olha só, As pesquisas nos informam que somente os cegos caem nas fossas. Quem passou a enxergar fica livre das trevas. Olha só que
Que ponderação. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Na medida, né, que nós vamos descobrindo a verdade das coisas, vamos deixando de errar e aí o nosso caminho vai sendo mais iluminado, né? Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo o mal. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores se vivemos na inferioridade, e quando vivemos nas trevas é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se este é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerado a sua marcha de ascensão espiritual. Olha, veja só que ponderação. O bem domina todas as consciências porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As mãos que trabalham para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade, e o coração que nos dirige é de pureza inconcebível. A lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Ou seja, a lei de causa e efeito, né? Se estamos colhendo alguma coisa, em algum momento lá atrás fizemos uma escolha errada e estamos ali, de certa forma, né? Colhendo a consequência daquele ato, que depois, sim, uma lição aprendida, já não erraremos mais, né? Se cedermos às influências exteriores, é por vibrar em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. Aqui se refere às influências dos espíritos imperfeitos, dos nossos irmãozinhos que ainda se conectam conosco, porque temos ali pensamentos, né, em comum. Por isso é importante, né, analisarmos, refletirmos se esse pensamento que vem é nosso, e aí sim o eu interior nosso, tomarmos a frente, né, para que não deixamos esses pensamentos influenciar nossos sentimentos e aí entrarmos numa conexão, né, numa sintonia com esses irmãozinhos, e a partir daí acabamos caindo em armadilhas, cometendo os equívocos, né? Continuando. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão. Esta é uma lei dominante em toda a casa de Deus. O livre-arbítrio total somente existe em Deus. Olha que ponto, né? Somente Deus, porque é o Ser Supremo. Nós ainda temos limitações. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Somente escolhemos o que está em nosso alcance para se escolher, o que o nosso despertamento permitir. O peixe não suporta viver fora da água, como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde tira os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. E assim termina, né, este comentário feito pelo Espírito Miramês. Fazendo aqui um breve resumo, nós entendemos que o livre-arbítrio é um processo de aprendizado. Significa que, se escolhemos certo ou errado, as experiências vão nos moldando de acordo com o passar do tempo, diante das nossas múltiplas existências que o espírito vai alcançando e vai se aprimorando, né? Os espíritos ainda primitivos, as escolhas, né, enquanto ele está primitivo, são escolhas mais simples. Ou seja, ele ainda não tem a percepção de toda a dimensão. Na medida que ele vai despertando, evoluindo, as escolhas ficam mais complexas, porque esse livre-arbítrio vai amplificando, vai aumentando, e aí sim você precisa ter o discernimento das coisas. Por exemplo, as crianças fazem algumas escolhas, mas elas não fazem todas as escolhas, né? Por quê? Porque ainda ela não tem a vivência, a maturidade suficiente para decidir por ela só. Então, na medida que a criança vai atingindo a maturidade, a maioridade, aí sim vai aumentando a possibilidade de ela por si só fazer as suas escolhas, ou seja, o seu livre-arbítrio vai sendo mais amplificado, né? Cada um de nós estamos aptos a fazer escolhas de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado, ou seja, aptidão, nós estamos aptos a fazer escolhas? Essa é uma resposta que depende da nossa maturidade, da nossa vivência, para que a gente possa realmente fazer aquela escolha, né? Recebemos, sim, a influência dos seres encarnados, as pessoas que convivem conosco aqui, né? E também dos seres desencarnados. E aí a gente precisa sempre fazer essa higiene, fazer esse controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por quê? A partir dos pensamentos, e nós não conseguimos controlar todos os pensamentos, mas nós conseguimos fazer uma gestão da emoção, dos sentimentos que sentimos, para que esses sentimentos não deteriore, né, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de agir sobre as coisas boas, né, sobre o bem. Então isso é importante, os seres sempre vão tentar nos influenciar. Cabe a nós fazermos essa análise, né,
se esse pensamento é um pensamento coletivo, é um pensamento de egoísmo, e a partir daí já saberemos se estamos conectados com seres inferiores ou seres superiores, né? Então a sintonia está ligada com o nosso caráter, nossa ética, nossos comportamentos, as nossas virtudes, né? Os hábitos saudáveis, né? Então essa sintonia, ela está diretamente ligada a isso. Então nós devemos perceber, né? Como é que está a nossa conduta moral, como que está os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Isso nos traz pensamentos, que nos traz sentimentos, que podem ser atrativos de acordo, né, com o nosso grau evolutivo. E aí, neste momento, é onde os nossos espíritos encarnados, as pessoas que convivem com a gente, acabamos atraindo ou até afastando de nós, né, comportamentos que nós entendemos que não é bom para nós, e ao mesmo tempo também os irmãos que já não se encontram mais no plano físico, que de alguma maneira se aproximam de nós por afinidades. Então, este é um ponto de reflexão que nós devemos sempre prestar atenção de como que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como nós fazemos essa gestão das emoções, para que nós possamos, né, estar sempre conectados com ideias superiores que nos levará em patamares melhores, né, dentro desta ótica da evolução, né, espiritual, que o espírito tem toda a trajetória desde quando foi criado por Deus e até atingir o grau máximo de perfeição, e é o que nós estamos buscando aqui. Okay? Eu acho que é uma lição muito oportuna, trouxe pontos importantes que cabe a nós fazermos essa reflexão, como está a nossa conduta, como estão os nossos pensamentos e sentimentos. Ok? Eu agradeço e até a próxima semana, se Deus quiser.